Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos a mais uma live do Revalida USA. Meu nome é Leonardo Queires. Hoje eu vou estar falando com uma doutora que está terminando periodontia na Universidade de Michigan. Começar a dar boas-vindas aí, pessoal. Já está entrando gente. Muito bem-vindo, galera. Estou aqui no meu consultório, ó. Trabalhei hoje o dia todo. Estou aqui no consultório agora. Nossa, entraram 20 pessoas assim em 5 segundos. Ótimo. Vamos chegando, galera. Oh, grande João, muito obrigado. Fábio Guedes, grande parceiro de livro aí, eu escrevi um capítulo, ele editou o livro inteiro, o cara é mais chique aí, né? Eu só escrevi um capítulozinho, o Fábio foi o autor do livro inteiro, o cara é bom aí. Valeu, Fábio, muito obrigado, um abraço. O pessoal tá entrando, doutora Natália já entrou. Boa noite, doutora Tati. Ansiosa pela live, sim, eu também estou ansioso. Faz tempo aí que eu não faço uma live, já estou até desacostumado aqui. Doutor Cristiano, bem-vindo. Doutora Prick também está em Michigan, fazendo, se não me engano, um fellow, né? Um PhD sanduíche, se não me engano. Galera está entrando em peso. Eu vou já começar aqui, voltando aqui, dando as boas-vindas a todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Estou no meu consultório aqui em Charlotte, já fiz várias lives aqui no passado, estou começando uma sequência de lives agora novamente. Valeu, Fábio, obrigado. Começando uma sequência de lives agora e hoje, doutora Natália vai estar aqui falando conosco. Vou convidar a doutora Natália aqui para entrar na live. Pessoal, lembrando aqui, tem o aviãozinho aqui embaixo. Por favor, se você tem um colega que quer fazer odontologia nos Estados Unidos, clica no aviãozinho e encaminhe para o seu doutor, seu amigo também, tá ok? Seu amigo, sua amiga, encaminha lá. Vou chamar a doutora Natália aqui, ver se eu consigo chamá-la. Doutora Natália. Vai dar certo aqui. Tá começando bem a sequência, né, doutora Diana? Ó, a doutora Natália já entrou. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Bem. Tudo ótimo. Vou acertar aqui o meu volume. Deixa eu ver aqui. Entrando bastante gente. Trabalhou hoje, doutora? Estava na faculdade o dia inteiro? Como é que foi? Sim, estava na faculdade o dia inteiro. Cheguei em casa correndo para vir aqui participar. Mas foi o dia todo vendo paciente, tive aula. Sei como são essas coisas. Eu também estava o dia todo trabalhando aqui. Pessoal, eu vou começar. Geralmente eu dou uns 5 minutinhos. Já passaram 3. Mas eu vou começar também até porque já entrou bastante gente. Já estamos com mais de 60 pessoas aí na live. Muito obrigado pela presença de todos. Em especial a doutora Natália, que concordou em fazer essa live comigo. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas nos conhecemos através das redes sociais por causa do nosso trabalho. Eu aqui com o Revalida, a doutora Natália, com várias coisas que eu já vi ela fazer na Universidade de Michigan. E também eu acompanho ela no Instagram dela, foi assim que eu a conheci, com muitas postagens boas. Muito bem-vinda, doutora Natália. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz que você mandou o convite para participar. Ainda mais para falar desse assunto. Eu sempre conto para as pessoas ao meu redor que quando eu vim para cá, eu não tive muito acesso à informação, né? Procurava e não achava. Então, eu acho super legal essa sua iniciativa de dividir, né? Como é o caminho para chegar aqui nos Estados Unidos, para revalidar o diploma, para as pessoas terem uma visão mais clara de como é o processo, até para decidirem se querem mesmo ou não. Então, estou muito, muito feliz de participar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu já te acompanho faz um bom tempo ali por conta do seu Instagram pessoal. E eu já vi até algumas coisas curiosas, como, por exemplo, a sua entrevista para vacinação, né? Você deu entrevista no Globo.com, não foi isso? Foi, olha, eu tomei um susto, porque a galera que tava tomando a vacina, e aí todo mundo feliz, né? Postava aquela selfie tomando a vacina. E aí, no dia que eu fui, eu falei, vou arrumadinha, porque eu vou tirar uma foto também para postar hoje. E aí, achei que só meus amigos iam ver, ia ficar, né? Tudo por isso mesmo. E aí, no dia seguinte... entraram em contato comigo perguntando se eu podia dar uma entrevista para o jornal local da minha cidade no Brasil. Um amigo meu que mora lá fez o contato. E aí eles entraram em contato comigo, aí eu dei a entrevista. E aí na segunda, eu tomei a vacina no sábado, dei a entrevista no domingo. Na segunda-feira eu acordei com vários amigos meus me mandando print. Natália, você tá no Globo.com. Eu, o quê? E tipo, deu uma proporção gigantesca. Eu acho que eu fui uma das primeiras a tomar
ou pelo menos a primeira, não uma das primeiras a tomar, mas uma das primeiras que as pessoas ficaram sabendo. E aí vários canais de comunicação começaram a entrar em contato comigo, me pedindo para dar entrevista. Eu dei entrevista para o UOL, para o Bom Dia São Paulo, que é da Globo também, dei entrevista para o SBT, dei entrevista para vários. E eu fiquei super feliz, porque são os jornais disto, são os sites de notícia que eu leio todo dia. E eu tava lá, tipo, destaque em todos eles, falando sobre a vacina. Fiquei feliz, né, que é um motivo tão legal ainda, né? Tipo, Claro. o primeiro passinho ali, né, pra gente começar a sair dessa situação da pandemia. Então, tomou uma proporção que eu não esperava. Foi muito legal. Então, você nem sabia que ia sair no Globo.com. Foi uma coisa Não. que... Eu dormi, aí eu acordei, acho que era umas 5h30 da manhã, por causa da diferença de horário, com o meu celular apitando sem parar. Eu falei, o que é isso? Eram os meus amigos me mandando mensagem. Natália, Que você não legal. Até porque no Brasil, na época, eles acham que estavam 2 horas na nossa frente, né? Acho que era antes do horário de Eles verão estavam 2 horas. É. Era cedinho aqui. Mas foi assim, foi muito pelo contato com os amigos. Até vi que o do Graziano acabou de entrar, ele foi um dos que me ajudou. Ele fez o contato com o Bom Dia São Paulo. O Vinícius, que é outro amigo meu, fez o contato com o jornal, que era o jornal local da minha cidade, que é filiado da Globo. Mas assim, eu não achei que ia tomar a proporção que tomou. Eu falei para eles, tudo bem, eu dou entrevista, mas nem dormi achando que ia ser assim, a minha avó ia ficar feliz, meus pais. Acordei com a galera toda sabendo. Meu irmão falou, meu amigo que veio me contar que você tinha tomado a vacina, eu nem sabia. Que legal, que legal. Né? Aqui a gente também já tomou a vacina, todo mundo bem vacinado aqui, o negócio está encaminhando bem, graças a Deus, para ver se a gente sai dessa pandemia. E se a gente, quanto mais cedo a gente sair, mais cedo os brasileiros vão começar a vir para cá e continuar o processo aí, ou começar o processo de validação de diploma. E, doutora, eu queria saber um pouquinho mais. Tem várias perguntas que os colegas já fizeram aqui, mas o objetivo é trazer para esse pessoal, primeiro, tirar esse mito de que as coisas são impossíveis, né? Claro que é difícil, mas tirar esse mito de que as coisas são impossíveis. E trazer uma história inspiradora para a galera. Porque o pessoal sempre acha assim, os outros conseguem, mas eu não consigo. Porque as pessoas que estão de fora acabam só vendo as partes de sucesso, né? Eles não veem os tombos que a gente toma no meio caminho. Eles acham que tudo é perfeito, né? Sim, eu vi que você postou um dia desse que se você não chorou pelo menos umas 5 vezes. Nossa, eu chorei muito mais que 5, sei lá quantas vezes. Eu ia botar 10, mas eu sei, não quis assustar o pessoal. É assim mesmo, é normal. Então, doutora, você se formou no Brasil, na Universidade de São Paulo, correto? Isso, na USP, em São Paulo. Formou lá em 2012. Então, conta para o pessoal um pouquinho do seu histórico lá, depois de formação, o que você fez com a sua vida acadêmica e profissional? Então, depois que eu me formei em 2012, e eu era bem novinha, né? Eu tinha 20, 21 anos. E aí eu lembro que até conversando com meu pai, um dia ele falou pra mim, Natália, acho que você é muito nova pra ficar trancada no consultório, sabe? Acho que você ainda, né, tem mais, assim, né? Aproveita que você é tão nova e faz outras coisas, faz mestrado, né? Porque eu tava na dúvida se começava o mestrado, se ia trabalhar no consultório. E aí eu tomei a decisão de começar a fazer... Eu sempre trabalhei no consultório, nunca deixei de trabalhar. Minha mãe é dentista, então eu sempre trabalhei junto com ela. Mas eu fui conciliando com a vida acadêmica. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Durante esse tempo do mestrado e do doutorado, eu fiz curso de implante, fiz curso de cirurgia. Então, assim, eu sempre mantive as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O meu foco principal e a maior parte do meu tempo sempre foi para a área acadêmica, mas eu sempre mantinha o consultório também. E aí, no doutorado, eu vim aqui para Michigan a primeira vez. Mas, assim, até voltando um pouquinho, eu comecei a fazer pesquisa quando eu estava na graduação ainda. E isso eu acho que é uma coisa legal de contar, porque como a gente vai falar depois, né, de entrar na residência, essas coisas, muita coisa que eu fiz na graduação, que estava no meu currículo, da graduação, contou muito, me ajudou a entrar na residência depois. Então, só voltando assim, durante a graduação, eu fiz pesquisa, eu desenvolvi projeto social, eu fiz parte das instituições de esporte, até festa, organizei até isso, eu organizei festa, para arrecadar fundo para alguma coisa. Então, assim,
muita coisa que eu fiz durante a graduação e muito contatos que eu fiz durante a graduação me ajudaram depois. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Cara, começa agora. Eu era assim, essa menina sentada aí na cadeira não muito tempo atrás. E então, já desde a época da faculdade, eu já era bem ativa, assim, né, em fazer muita coisa. Mas aí depois fui seguindo, né, na carreira acadêmica, que nem eu falei, mantendo a clínica ao mesmo tempo. E aí, quando eu fiz o doutorado no Brasil, eu já comecei o doutorado sabendo que eu ia fazer o doutorado sanduíche. Eu fiz o doutorado muito porque eu queria ter a experiência de morar um ano fora, fazer pesquisa fora. Então, era uma das minhas principais motivações, assim, para fazer. E aí, eu vim passar esse um ano aqui em Michigan. E quando eu escolhi vir para cá, porque durante a graduação eu viajei algumas vezes, né, para fazer estágio em outras faculdades. As minhas férias eu sempre inventava alguma coisa. Ou eu estava fazendo projeto social, ou eu estava na Liga de Paciente com Câncer, ou eu estava viajando. E aí eu fui para Aachen, que é na Alemanha, fui para King's College, que é em Londres, vim para UCLA, aqui nos Estados Unidos. E aí eu fiquei, né, eu falei, nossa, tenho muita vontade de passar um ano. E o lugar que eu mais gostei tinha sido o King's College, né? Eu queria muito voltar para lá. É um prédio, assim, de 30 andares, só de odontologia, um lugar super legal em Londres. Então, nossa, esse é meu sonho. Só que aí, quando eu parei para pensar mais friamente, assim, não pensar só, né, no sonho da coisa toda, eu falei, não, eu preciso ir para os Estados Unidos, porque lá é onde tá o negócio todo. Lá são as pessoas que vão ter mais influência, lá eu vou ter mais chance de trabalho depois, se eu tiver vontade, lá vai ter dinheiro para fazer as pesquisas que eu quero, na área que eu quero, os contatos vão ser importantes. Então, pensando friamente, eu falei que todo mundo, assim, os maiores nomes na minha área, não sei se para todas as áreas da odontologia isso se aplica, mas na periodontia, assim, todo mundo passou por aqui. Eu tenho contato com as pessoas daqui, mesmo que sejam da Europa, por exemplo, da Ásia, eles têm um contato muito forte com os Estados Unidos. Então, eu sabia que, assim, para minha carreira, se eu quisesse crescer mesmo, eu tinha que vir para cá. E daí, quando o meu orientador, que foi o Jacques Knorr, que foi meu orientador do doutorado, ele foi dar uma palestra no Brasil. Eu não cheguei a conhecer ele, eu conheci ele, mas eu não fui falar com ele, mas eu assisti a aula que ele deu e eu falei, nossa, é esse tipo de pesquisa que eu quero fazer. Tipo, é isso que eu quero. E aí ele falou, eu estou aceitando alunos. Se alguém tiver interesse, eu estou aceitando alunos. Aí falei com o meu orientador, porque eu era envergonhada na época, agora eu não sou mais, mas na época, agora eu sou bem mais cara de pau, mas na época eu ainda era um pouco tímida. Daí eu pedi pro meu orientador, eu falei, olha, eu quero muito ir para lá, o que a gente faz? Ele, vamos escrever um projeto e a gente manda para ele. Daí eu escrevi o projeto, eu ainda estava no mestrado, eu escrevi o projeto, mandei pro Dr. Nori e dando uma ideia de projeto. Aí, basicamente, a resposta foi assim, muito legal, não vamos fazer esse projeto, mas vem do mesmo jeito, porque se você sabe fazer essas técnicas, então vale a pena. Tipo, então vem. Eu tive que óbvio, né? Eu me encaixei na linha de pesquisa do que ele estava fazendo, do que eu coloquei lá. Desenvolvi o projeto que eu escrevi no Brasil mesmo, mas por ter escrito o projeto, ele viu que eu sei escrever um projeto, que eu sabia de biologia molecular, então por isso que ele me aceitou, e daí eu vi. E foi assim que eu vim parar em Michigan. E eu lembro que era fevereiro, foi no mês da minha defesa do mestrado, e eu fui contar para os meus pais, né, toda animada. Eu falei, olha, vou para Michigan. Aí meu pai foi olhar a temperatura, tava tipo menos 20 e pouco aqui. Ai, meu Deus. Aí eu não sabia como que eu ia sobreviver, mas eu falei, se as outras pessoas sobrevivem, né? Alguém tá comentando aqui, o Mota, que o Jacques cria do Rio Grande do Sul, né? Ele fez a faculdade na URGS, no Rio Grande do Sul, ele é brasileiro também. E ele é chair do departamento aqui, e ele é presidente da IADR, então assim, tem vários brasileiros aqui. Eu ia pedir para te fazer um comentário, porque talvez muita gente não conheça o Jacques Knorr. Eu já conheço, porque eu também fiz pesquisa por um tempo, e a minha primeira grande orientadora também é daí de Michigan. Eu estou em Michigan, que é a doutora Lúcia Servidantes, que você conhece, né? Sim, trabalhei com ela em casos bem complexos. Um dos casos de bruxarias aí que eu postei no Instagram foi junto com ela. Fala para o pessoal, tem mais de 80 pessoas nos assistindo aí nesse momento. Fala para o pessoal um pouquinho de quem que é o Jacques Knorr, porque muitas vezes a gente tem medo de falar com aquela pessoa importante, porque a pessoa é tão importante e nos bate, não vou nem falar porque não tem como eu conseguir algo com essa pessoa. Então comenta um pouquinho, só para o pessoal saber quem que é o Jacques Knorr, para quem não conhece,
para o pessoal saber que é sim possível conseguir esse tipo de projeto com pessoas extremamente importantes. O Jacques é um super pesquisador. Na minha área de pesquisa, que é de célula-tronco tumoral e oncologia, ele é top dos tops, assim, é um dos principais nomes do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Não é na cidade. Não é de qualquer lugar. E, como eu falei, ele é o presidente da IADR, que é a Associação Internacional de Pesquisa de Odontologia, é o órgão máximo, e ele é o presidente. Ele está nos boards do NIH também, né, que distribui os grants do NIH. Ele é o chair do departamento do que seria dentística no Brasil, aqui. Porque ele é endodontista, eu acho que ele é pediatra também, não sei. Até ele foi, tipo, por vários caminhos, sabe? Até chegar aqui. Mas, assim, ele é super top, super reconhecido, é um nome super forte. E ele foi dar a palestra no Brasil porque ele é amigo da Andrea Mantesso, que é uma professora aqui de Michigan, que era professora da USP na época. E foi ela que convidou ele para ir para lá. E foi na reunião da pós-graduação da USP que eles sempre tentavam fortes, assim, para inspirar os alunos. E aí foi numa dessas. E o que você falou é muito real, assim. Quando eu aprendi que não é difícil chegar nessas pessoas grandes. Eles são todos muito abertos. E o Jacques, por exemplo, é uma pessoa que ama a ciência, que ama a pesquisa. Então, se você vai chegar para falar com ele sobre isso, com certeza ele vai querer conversar com você. E eu aprendi muito, muito, muito no tempo que eu estava aqui com ele. Já sabia muita coisa quando eu vim para cá, porque eu trabalhei com o Fábio Damos no Brasil, trabalhei com pessoas que eu aprendi muita coisa. Aprendi muita técnica, muita coisa, mas aqui a cidade respira ciência, os professores são muito tops, então mudou minha visão de tudo, assim, quando eu vim para cá. E então, foi muito, muito legal. Desculpa, eu ia falar, então o pessoal que está assistindo, a primeira lição que vocês vão aprender, que a doutora Natália já falou, é o seguinte: pessoas importantes também precisam, as pessoas importantes também precisam de ajuda, eles estão procurando ajuda, eles têm grants, como a doutora Natália falou, muitas grants aqui nos Estados Unidos, as grants estão aqui com muito peso. Então, ninguém provavelmente vai te mandar um e-mail te convidando aí do Brasil sem nem te conhecer para vir para cá, mas se você mandar um e-mail e ir atrás, você tem uma chance, ok, pessoal? Aprenda isso daí já. Primeira coisa que a doutora Natália passou aí legal. O meu primeiro orientador no Brasil... Eu ia só passar um alô para o Flávio Tomasi, que é um Flávio Tomasi, colega de graduação, bucomaxilo lá de Criciúma, amigo meu. Abraço, Flávio. Muito obrigado. Pode falar, doutora Natália. Isso que você falou, assim, quando o meu primeiro orientador no Brasil, que também é o Fábio Damas, que é o professor titular da USP, super reconhecido na área de oncologia, ele se tornou meu professor porque eu pesquisei. Eu queria fazer trabalho com câncer, e aí eu pesquisei quem era o melhor professor, fui lá e bati na porta dele e falei: oi, você não me conhece, eu sou a Natália, e eu quero fazer pesquisa, tô com todo o gás, quer ser meu orientador. Foi assim. Aí com o Jacques eu fiquei um pouco intimidada, daí o Fábio me ajudou a falar com ele, mas também, sabe? E foi o que você falou, às vezes, como agora, né, com a pandemia, às vezes a gente não tem os congressos, porque no congresso é mais fácil ainda, né? Congresso. Agora, por isso que eu falei que antes eu ainda era um pouco cara de pau, agora, eu era um pouco envergonhada, agora eu sou cara de pau. Nos congressos eu falo com todo mundo. Se eu sei que alguém é o cara de algum assunto, aí que eu vou lá mesmo conversar, fazer o contato, né, interagir, ter ideias de novos projetos e tal. Então, é bom não ter vergonha e falar mesmo. Eles são pessoas acessíveis. Foi o que você falou. Tem muita verba para pesquisa, tem muita coisa acontecendo e não tem tanta gente para trabalhar. Então, eles adoram. E eles adoram o pessoal do Brasil. Eles são super portas abertas para o pessoal do Brasil. O Brasil tem uma reputação muito boa nos Estados Unidos. A área acadêmica odontológica no Brasil é muito forte e tem uma reputação muito boa. Tem muitos brasileiros aqui fazendo um bom trabalho. Você tem o colega, o Rafael, que está aí com o terceiro ano. Tem a outra colega, Liana, se eu não me engano, que está no seu ano. Sim, a Lica do primeiro. No primeiro ano. Isso só na periodontia. Fora o doutor Mendonça, que mandou uma mensagem para mim hoje de manhã, que eu conheci lá em Chapéu Rio já em 2010. A doutora Lúcia, o doutor Jacques, tem inúmeros brasileiros na faculdade, então a nossa reputação é muito boa, galera. E lembre-se que o dentista formado aqui nos Estados Unidos, geralmente não querem ficar na área de pesquisa porque eles têm muita dívida para pagar, e a área de pesquisa, do ponto de vista financeiro, entre clínica privada e pesquisa,
a clínica privada dá muito mais dinheiro, então eles têm a dívida para pagar, eles vão para a clínica privada. Agora, para nós brasileiros que ganhamos em real no Brasil, vir para cá ganhar em dólar, fazer pesquisa, melhorar o currículo, é uma jogada muito boa e a gente tem sim a possibilidade de fazer isso, né? Então aproveita essa oportunidade aí, galera, porque é só ir atrás. Queria dar um oi aí, todos os residentes estão entrando. Dando um oi aqui, também, o pessoal aqui da galera que tá chegando aqui. Nossa, até perdi as mensagens aqui, tem uma galera chegando. A Liana, o Rafa, que você comentou, a entrada da irmãzinha. O Rafa tá no... Eu fiz uma entrevista com ele também. Gente boa, gente boa. Mas só te voltar aqui um pouquinho, você falou que fez mestrado e doutorado. Você está fazendo periodontia hoje, mas o seu mestrado e doutorado não são na área de periodontia, certo? Não, só na área de patologia. Área de patologia. E aí, basicamente, você fez a ponte para passar um doutorado de sanduíche em Michigan. E aí, como é que surgiu essa vontade de ficar para periodontia? Então, eu sempre gostei de periodontia. Quando eu estava na graduação, eu lembro que o Das, que era meu professor de corredor, virou para mim e falou: olha, você já pensou em ser periodontista? Você devia pensar nisso. Porque eu já gostava, fiz open flap quando estava na graduação, curtia muito. E gostava. Só que nessa época eu já estava envolvida com pesquisa com oncologia, porque eu faço pesquisa na área de patologia desde o primeiro ano da faculdade. No final do primeiro ano eu já tinha começado. Foi no final do meu primeiro ano que eu fui lá bater na porta do professor e falei: olha, quero fazer pesquisa com isso. Então, eu já estava muito envolvida, eu era envolvida na liga dos alunos, né, com os pacientes. Então, naquele ponto, eu já tinha o trabalho do mestrado. Quando eu comecei a fazer pério, eu já sabia o que ia ser meu trabalho do mestrado. E, então, eu falei: vou continuar na patologia, porque tem muita oportunidade boa. Eu tinha a Bolsa FAPESP de iniciação, tive Bolsa FAPESP de mestrado. Então, tive grant para fazer pesquisa. Então, eu estava muito envolvida. Mas eu fiquei com a periodontia ali do lado, né? Eu gostava de pério, gostava de implante. Aí eu falei: eu vou continuar mantendo. Então, no consultório, eu via meus pacientes de pério, comecei a fazer os cursos de aperfeiçoamento ao mesmo tempo que fazia o mestrado. Aí vim para o doutorado. Aí o doutorado foi uma decisão mais difícil, porque aí eu já queria ter feito o doutorado em pério. Só que, de novo, já estava tudo encaminhado. Falei: já está tudo ali. Eu adoro a linha de pesquisa que eu fiz, e eu via que estava crescendo. Eu falei: o próximo passo agora é tão legal, eu tô tão curiosa para saber os resultados também desses experimentos, dos projetos. E aí foi na época que o Jacques também foi lá dar a palestra. Aí eu me envolvi com tudo. Eu falei: vou mais um pouquinho aqui na patologia e depois eu vejo. E aí eu via o pessoal da Pério indo lá no laboratório de biologia molecular fazer experimento. E eles sempre precisavam da nossa ajuda, né, para fazer. E aí eu falei: cara, tem um link. Eu vou ser uma periodontista que sabe muito de biologia molecular, que sabe muito de ciência básica, de clínica. Então, talvez isso seja um diferencial lá na frente. Vou continuar na patologia e aí o próximo passo vai ser pério, com certeza. Só que eu achava, no início, que eu ia vir para cá, ia melhorar meu currículo, ia voltar para o Brasil, ia fazer especialização em pério no Brasil e aí ia começar a juntar as coisas. Ou um pós-doc, alguma coisa assim. Não sonhava, assim, nem cogitava que ia morar aqui nos Estados Unidos por tanto tempo. Não tinha vontade. Minha vontade era ficar só um ano. Eu tinha muita vontade de viajar e passar um ano, mas não de vir morar aqui. E vim sem pretensão, assim, sem pensar em nada dessa parte. Era realmente para melhorar meu currículo. E aí dei o sangue quando estava aqui no ano do sanduíche para fazer muita coisa. Fazer um trabalho que fosse de impacto, tanto que eu ganhei o rato depois, a gente conseguiu o grant do NIH com o meu trabalho, porque eu realmente, assim, me esforcei muito naquele tempo que eu estava aqui. Mas na minha cabeça era para voltar para o Brasil, era para melhorar meu currículo e voltar para o Brasil. Quando estava, assim, no finalzinho dos 3 últimos meses, que o Jacques começou a me falar: olha, acho que você devia pensar em ficar. Se você for ficar, o melhor seria você fazer a residência, porque você valida o seu diploma. Se você for ficar na parte acadêmica, tendo diploma validado, você consegue cargos mais altos. E se você for para a clínica, é muito bom também, a parte financeira. Então, independente do que você for fazer, é importante que você consiga validar o seu diploma. E esse é o caminho, fazendo a residência, é o melhor caminho. Então, ele que me guiou muito, assim, nessa decisão, nesse momento. Só que, para falar bem a verdade, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Agora que eu vejo todo o caminho, tudo que aconteceu... Por isso que eu até falei que eu acho super importante fazer essas lives, explicar para as pessoas como que é o processo, a parte difícil também, porque eu não tinha muita informação. Então, eu fui meio que assim... E aí eu apliquei, e aí ele ainda falou para mim: olha, mas é muito difícil, então não sei se você vai conseguir.
se você não conseguir, não fica chateada, tenta de novo ano que vem. Então eu fui bem assim, despretensiosamente. Uhum. Fui preenchendo documentação, fui fazendo as coisas, fui mandando. Aí me chamaram para entrevista. E aí eu fui aprovada e já ganhei uma bolsa logo de cara. Já fui aprovada e já ganhei, sem pedir, não sabia nem que estava competindo. Bolsa na pele. Ganhei uma bolsa na Pério. Ah. E daí fiquei chocada. Aí eu falei, ah, meu Deus, agora vamos mudar para os Estados Unidos. O que eu faço? Deixa eu... só um pouquinho, eu bati um screenshot aqui da tela, porque a gente bateu 100 pessoas visualizando a live, uma galera visualizando a live. Agora, eu gostei dessa tua história da trajetória de vir para cá, botou o pé, fez um ótimo trabalho. Aí, uma coisa que eu escuto muito dos colegas que acabam ficando por aqui é que sempre tem aquela conversa, eu acho que você deve aplicar com alguém do departamento. Essa conversa parece que sempre existe. E eles não falam isso com qualquer um. É com quem eles têm aquela confiança, né? E não é nenhuma garantia que você vai entrar no curso, mas é aquele incentivo, aquele empurrãozinho, porque às vezes a gente acha que é impossível e aí chega alguém e fala, olha, de repente você deveria considerar aplicar para esse programa. Né? Às vezes é um empurrãozinho que a gente precisa para ir para frente. Agora, deixa eu te perguntar a respeito do seu processo de aplicação. Eu vou voltar um pouquinho para já algumas questões de logística. Você tinha feito a prova do National Board Dental Exam? Não. Não, então, não galera, fiz até agora. Vou fazer agora. Não board prático, board teórico. O board teórico eu vou fazer esse mês ainda. Então, já porque eu vi que... já caiu por terra o mito que se precisa do board para dar o primeiro passo nos Estados Unidos. Galera, é mentira, é mito que precisa do board para dar o primeiro passo nos Estados Unidos. Você precisa de inúmeras coisas, depende do caminho que você vai fazer. E como a doutora Natália prova disso, no caminho dela, em inúmeros outros caminhos de pós-graduação, você não precisa necessariamente do board para dar o primeiro passo. Você pode fazer depois. Tá? Segunda questão, você aplicou apenas para Michigan ou aplicou para outras faculdades? Então, eu apliquei só em Michigan, mas só falando do board rapidinho, eu acho que, para mim, por exemplo, está sendo muito melhor que eu vou fazer agora, porque durante a residência eles treinam muito a gente para essa prova. Então, eu me sinto muito mais segura. Se eu tivesse feito no começo, eu ia ficar desesperada. Tem terminologias, tem uma forma de pensar a odontologia que é diferente aqui. E depois que você já está aqui, eu acho que é mais fácil de fazer. Mas não precisei. Tem programas que exigem, mas aqui em Michigan não para Pério não exigem. Desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Qual foi a outra pergunta? Esqueci. Não, eu ia só pedir para o pessoal aproveitar que tem muita gente aqui. Galera, bota um aviãozinho aqui embaixo, ali embaixo no meu tá a doutora Natália, depois tem um aviãozinho. Manda para os seus amigos, por favor, para ajudar na divulgação. Essa primeira live que a gente está fazendo, a doutora Natália está se voluntariando aí para dar essas informações ótimas para vocês. Por favor, divulga com os amigos para eles entrarem aqui, valeu? A segunda pergunta é em relação à aplicação. Você aplicou para quantas universidades? Ou foi apenas eu só apliquei aqui em Michigan. Porque, como eu falei, foi bem despretensioso. Foi bem tipo, vamos ver o que dá. Quando eu falo que eu não tinha noção do que eu estava fazendo, é verdade, eu não sabia. Inclusive, se eu tivesse, não sei, acho que eu teria tido medo de passar por... Se eu soubesse tudo que eu ia passar depois, eu acho que eu ia ter sido bem mais cautelosa na minha decisão. Ainda bem que eu não sabia. Porque daí eu fui. Eu tive coragem, assim, não sabia o que estava fazendo mesmo. Mas, como eu falei, né, faltou muita informação. Muita gente passa informação errada, porque tem gente que às vezes acho que não quer contar o perrengue que passou. Quer falar que a vida foi flores. E não é. Não é mesmo. Mas aí eu acabei aplicando só em Michigan. Eu não mandei para nenhum outro lugar. E na época, Michigan não fazia parte do MET, que é um sistema nacional que você manda a sua aplicação. E daí você pode aplicar para várias faculdades e depois eles fazem o match, né? Da faculdade, qual colocação a faculdade te colocou. E você também classifica, tipo, essa faculdade é a primeira que eu quero, essa é a segunda, essa é a terceira. Aí essa faculdade que você colocou em primeiro, te coloca em primeiro lugar também, aí vocês, né, dá o match escolhido para aquela faculdade. Só que naquela época, o programa que eu apliquei aqui, que é da periodontia, não fazia parte do match, era só... o processo interno pelo RACA, que é daqui da universidade. Então, eu mandei só para Michigan. Eu cogitei para Carolina do Norte também,
Que é um Eu ótimo lembro que era a programa. minha segunda opção. Ótimo programa. E eu tava também empolgada de ir pra lá, só que daí eu conversando com o Jacques e tal, falei, vou aplicar só pra Michigan, vou ver o que acontece esse ano, vou tentar entender melhor como que é o processo. Aí, se eu não for aprovada, ano que vem eu tento em mais lugares, aí eu já vou entender melhor. No final, fui aprovada aqui. No dia da entrevista, já me contaram que eu estava aprovada, então foi Nossa, tudo que maravilha. muito rápido. Que maravilha. Foi muito, muito rápido. Tipo, eu mandei a aplicação na segunda semana de julho. Na última semana de agosto, eu já sabia que eu estava aprovada e já sabia que eu ia começar o programa depois de um ano. Então, foi, para quem conhece o processo, foi muito rápido, porque Sim, esse processo muito rápido. demora meses, né? Sim, com certeza. Demora bastante. É um processo bem demorado. E eu também vi aqui que você tem uma Educational Limited License no estado de Michigan. Essa é o que seria conhecida como a licença de professor? Ou é a licença de residente? Ou das dois? Não, é residência, é a licença para ser professora mesmo. A gente pede porque os residentes dão aula na graduação. A gente dá aula na clínica da graduação, então a gente tem que pedir essa licença. Mas alguém que seja brasileiro e venha trabalhar aqui como professor também pode pedir a licença para ser professor aqui. Não precisa ter feito a validação do diploma, não precisa nada. Se a faculdade te contratou, você não precisa passar. Aliás, tem vários professores que nunca revalidaram o diploma. Quando você Galera, trabalha dentro da faculdade, você pode até atender como dentista em alguns estados dentro da faculdade. Aqui em Michigan pode, sem ter a licença validada, se você sem ter o diploma de dentista validado, se você tem a licença. Esse é um caminho também. E sem ter passado no board também, né? E sem ter passado Aí, no board galera, também. não precisa do board para tudo. Vocês já perderam outra coisa, licença limitada no estado de Michigan, licença de faculty. Eu comecei falando da primeira coisa que aprenderam, a segunda, terceira e quarta eu esqueci de fazer assim uma menção tal, mas nós já estamos, acho que na quinta ou sexta coisa que vocês estão aprendendo aí. Lições importantes, Lições importantes. Quando eu falo para o pessoal que vir para os Estados Unidos, tem inúmeros caminhos. Inúmeros caminhos. Depende do que você quer fazer para chegar aqui. E é isso que eu ensino no curso, para você, antes de querer começar a pensar o que você vai fazer, você entender os caminhos e depois fazer os caminhos. O que acontece é que a maioria de nós acaba que a gente cai aqui meio que de paraquedas, como aconteceu comigo, como aconteceu com a doutora Natália, conseguiu a bolsa sanduíche, eu caí aqui para fazer pesquisa, e a gente vai, quando vê, chegou lá. Mas a gente acaba que a gente não planeja direito, né? Porque a gente não tem nem conhecimento, é tão complexo o assunto, é um assunto muito extenso, muito difícil de entender. Né? Então, eu até tomei um susto esses dias que eu contei, e faz 6 anos que eu vim para cá para fazer o doutorado sanduíche. E quando eu me toquei que faz 6 anos, eu falei, cara, voou. Eu não vi que foi esse tempo todo, mas é uma trajetória longa, só que foi o que você falou, você vai indo passo a passo, e não, né, vai aparecendo a oportunidade, você vai abraçando as oportunidades que vão aparecendo, e você não tem noção do todo. Por isso que eu falei, se eu tivesse noção do todo, acho que eu teria ficado muito assustada no começo. É bem complicado. Quando vai indo, E o que eu ia falar também é que agora que eu conheço mais como os processos funcionam, eu acho que eu teria escolhido esse caminho. Eu teria vindo como professora primeiro, trabalhado em uma instituição, não é tão difícil assim, um brasileiro, ainda mais que eu que já tinha mestrado e doutorado, conseguir uma vaga de professora aqui nos Estados Unidos. E aí depois, de repente, com mais calma, fazer a validação. Eu atropelei, assim, de um jeito, mas não porque eu quis atropelar, é só porque foi acontecendo na minha frente, eu fui abraçando as oportunidades. Mas eu acho que pensando com mais calma, assim, voltando, principalmente pelo aspecto financeiro, que eu já vi que várias pessoas mandaram pergunta, a gente deve falar disso depois, eu teria ido talvez por esse caminho agora, sabe? Conhecendo mais como o processo funciona, ter me tornado professora primeiro, começado a trabalhar e daí depois encontrado o caminho para validar. Não que eu me arrependa, porque eu acho que é muito bom o que eu fiz, eu tô muito feliz. É só que foi um estresse muito grande. Até porque quando você consegue vir como na função de professor, de professora, você tem as vantagens da faculdade, está fazendo sponsor para você, de você ganhar salário, você isso, aquilo, fazer um pé de meia com uma facilidade. Tem inúmeras vantagens. E na minha humilde opinião, é o melhor caminho do ponto de vista assim, de estabilidade financeira e tudo mais, é vir como professor primeiro. Para mim. Leonardo, eu não fiz esse caminho também, mas eu acho que é
especialmente o Brasil, que tem uma galera muito forte da pesquisa, mestres e doutores, eu acho que é o melhor caminho também. Doutora, eu vou tentar responder algumas perguntas rapidinho, que eu vi várias pessoas fazendo algumas perguntas que a gente passou. Um colega perguntou, por que fazer o board agora, então? Porque ela precisa para atender na clínica, galera. O board não precisa necessariamente para entrar na faculdade, mas para atender na clínica privada, precisa do board. Deixa eu ver aqui outra questão. Passar rapidinho, chega agora. Com conhecimento intermediário de inglês, dá para revalidar o certificado? É possível. Na minha opinião, só que eu fiz o curso de dentistas estrangeiros, é possível, mas você vai apanhar um pouquinho nas aulas e tudo mais. Eu vou querer saber a opinião da doutora Natália. O que você acha, doutora? Eu até tenho um vídeo que eu fiz bem no comecinho, quando eu comecei a postar desses assuntos no Instagram, que eu falo de falar inglês, porque era dúvida, assim, uma grande dúvida das pessoas. Eu conheço muita gente que veio pra cá falando muito mal, ou não falando nada. Eu tenho amigos, porque no programa que eu faço tem gente do mundo inteiro, né? Tem gente da Itália, tem gente da Ásia, gente da Alemanha, tem tipo de todos os países vem gente pra cá. E da América do Sul. E nem todo mundo tem o inglês tão bom. Alguns dos nossos professores também não têm o inglês tão bom, sabe? Porque é muito internacionalizado, assim, o programa. E isso não é uma barreira. As pessoas aprendem depois que estão aqui. Então, eu que sabia falar inglês, mas meu inglês não era tão bom, mas eu sabia falar, eu apanhei bastante. Meu primeiro mês aqui, eu voltava para casa, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu não tô entendendo nada. Tipo, eu não entendi o que o que estava sendo falado na aula. E depois de um mês, melhorou e agora é tranquilo. Os pacientes me ensinaram coisas, os pacientes me ensinaram algumas expressões que eu não sabia. Então, eu acho que, assim, não dá para colocar... Eu não acho que as pessoas devam colocar a língua como uma barreira. Porque dá para vir e aprender. Mas é muito mais fácil se você sabe. O caminho é muito mais tranquilo se você sabe. De repente, para quem não sabe nada, muitas pessoas vêm aqui e passam um ano. Por exemplo, na Pério tem um programa que é o programa de pós-doc. Tem um programa de residência, que são 3 anos. E tem um programa de pós-doc, que não é o pós-doc igual a gente conhece no Brasil. Tipo, a pessoa não precisa ter doutorado. Eles só chamam assim... A nomenclatura não tá certa, mas é como eles chamam. É um programa de 1 ano para fazer pesquisa, que é exatamente para quem quer melhorar o currículo e fazer contatos para poder aplicar para o DDS, para o International Program, ou para poder aplicar para residência. Então, durante esse 1 ano, as pessoas têm a chance de desenvolver mais o inglês, têm a chance de fazer pesquisa, tem a chance de ter contato com os professores e ter as cartas de recomendação, que aqui nos Estados Unidos são extremamente importantes. Então, de repente, é uma coisa que vale a pena para quem ainda está muito cru, assim, sabe? Vir passar 1 ano. Até para entender melhor, porque foi isso que eu falei. Eu não sabia muita coisa. Eu acho que o pessoal que passa 1 ano aqui, antes de começar, consegue ter uma visão melhor de como as coisas funcionam e até tomar decisões melhores entre o que fazer, né? Com certeza. Uma outra pergunta que surgiu ali, você conseguiria revalidar na sua universidade para poder atuar particular? Sim, ela consegue, mas ela só pode trabalhar em determinados estados, porque a doutora Natália está fazendo a residência e não o programa de DDS-TMD. Vamos ver aqui, precisa ser mestre para ser professor aí? Não precisa ser mestre. Não. Mas geralmente os brasileiros que eu vejo botando o pé nos Estados Unidos, geralmente eles têm histórico acadêmico. Você conhece alguém sem histórico acadêmico como professor, doutora? Tô pensando aqui. Olha, a maioria das pessoas que eu conheço tem mestrado, doutorado, ou fizeram alguma coisa aqui, ou pelo menos um mestrado. Eu conheço, mas pessoas que daí fizeram alguma coisa aqui, sabe? Tipo, passaram tempo aqui. Eu conheço um professor que ele veio e ficou aqui, foi ficando, auxiliando primeiro, ajudando, aí chamaram para uma coisa aqui, chamaram para uma coisa ali, aí virou professor oficial depois de um tempo. 1, 2 anos aqui, assim, sabe? Então, é possível, mas é um pouco mais difícil. É porque, geralmente, pessoal, eu conheço muita gente que dá aula aqui nos Estados Unidos e o histórico o colega está perguntando que histórico. O histórico dos professores que acabam dando aula aqui, geralmente eles botam o pé nos Estados Unidos através de um doutorado sanduíche, através de um programa de pós-doc, através de alguma coisa. E para te chegar nesse estágio, geralmente tu tens histórico acadêmico. Então, dessa forma, aí botou o pé aqui, fez um bom trabalho, o que o americano quer? O americano quer contratar, porque eles precisam de gente para dar aula. Como eu falei, o salário de professor aqui nos Estados Unidos ele é um salário bom, mas se tu pegar alguém que trabalha na clínica privada e dar aquela pegada forte na clínica privada, estilo padrão americano, o salário da clínica privada
nos Estados Unidos, comparado com o salário de professor, a possibilidade de crescimento é muito maior. Né? Como professor, tu trabalha para a faculdade, está meio limitado. Também limitado. Com o seu próprio consultório, você escolhe. Você vai trabalhar 3, 4, 5, 6 dias por semana. Você vai trabalhar das 8 às 8, você escolhe. Então, o seu teto salarial é muito maior. Então, por isso, muita gente que gostaria de dar aula, muitos formados nos Estados Unidos que gostariam de dar aula, vão para a clínica privada, porque tem dívida para pagar. E quer eu tenho vários amigos que são super didáticos, adoram, mas como eles fizeram faculdade aqui, eles têm a dívida muito alta, porque aqui... antes de fazer a faculdade de odonto, quando eles terminam o high school, eles têm que fazer o college. Então, já é um dinheiro a mais, já é um tempo a mais. Os alunos começam a dental school aqui com a idade que eu me formei na faculdade. Eles estão começando ainda, até mais velhos. E aí, é pelo menos uns 4 anos a mais, uns 3, 4 anos a mais do que no Brasil, o tempo total de estudo para conseguir se formar dentista aqui. Então, eles terminam numa idade que eles já querem estar trabalhando, não querem mais ter que... investir e com dívidas muito altas. Então, realmente, eles precisam de gente de fora para as vagas. Na maioria dos professores nas faculdades, eu acho que a grande maioria não é dos Estados Unidos. Aqui em Michigan é bem gente de tudo que é canto, bem diversificado. Teve uma colega que perguntou ali antes como que eu consigo uma vaga para ser professora. Assim, olha, a resposta que eu vou dar vai parecer uma coisa... o Léo tá só falando por falar, mas... É mais simples do que você imagina. Você procura na internet, site de faculdade, ou até às vezes no Indeed, que é um site de procura de emprego, e você acha. Você vai no site das faculdades e procura faculty position e começa a mandar e-mail. No Glassdoor é outro site. Glassdoor, ou por exemplo, na Pério, no site da AP, que é da Associação Americana de Periodontia. Tem as vagas postadas lá também. Quem assina a American Journal of Orthodontics, a American Association of Orthodontics, que é a da parte da ortodontia, você vai lá no final da revista, às vezes fala com a faculdade que está contratando. Né? É porque muitas vezes a pessoa acha que é impossível porque não sabe nem onde procurar, mas vocês se surpreenderiam o número de vagas que tem disponível aqui nos Estados Unidos para ser professor. Se vocês soubessem, se surpreenderiam. E vou dar uma dica aqui para vocês. Que estão assistindo. Em alguns estados, você precisaria ter uma licença de faculty, ou praticamente todos os estados, e você precisaria ser formado nos Estados Unidos. Na maioria dos estados, você não precisa disso. Então, quando você for procurar por uma vaga, se eu não me engano, a Virgínia, para atender pacientes, você pode dar aula lá. Mas se você quer atender pacientes, se eu não me engano, você precisa ser formado nos Estados Unidos. Então, às vezes, a faculdade vai falar os requerimentos para a vaga. Tá? E o requerimento vai ser bem claro. Se falar que você precisa ser formado por uma CODA Accredited School, quer dizer que você precisa ser formado por uma escola aqui nos Estados Unidos ou Canadá. E aí você não é elegível para a vaga. Se falar que você precisa de ser formado de DDS em qualquer lugar, é jogo. É jogo. Tá ok, galera? Eu vou fazer umas perguntas aqui que o pessoal fez na caixinha que eu abri nessa semana. Tiveram algumas perguntas interessantes. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Como é que funciona o pagamento dessa residência? Você conseguiu empréstimo, está pagando do bolso, é caro, é barato? Como é que funciona? É a maior dor de cabeça da vida, é isso. Para mim, pelo menos, foi tipo o maior problema. Isso foi um problema tão grande para mim que eu tive que parar de fazer a residência por um ano, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu voltei para o Brasil, trabalhei e voltei para cá para terminar. Então, assim, não é fácil. Por isso que eu falei as loucuras que eu fiz. Nossa, porque foi realmente assim... Como eu falei, foi tão inesperado para mim entrar na residência e eu não tinha tanta ideia do que estava acontecendo, que eu tinha entendido, pelo que as pessoas tinham me falado, que eu poderia pegar empréstimo quando eu começasse a residência. Só que não é bem assim. Foi assim há muitos anos atrás. Antes da crise de 2008 era assim. Mas não é mais assim. E agora, para você conseguir ter um empréstimo estudantil aqui nos Estados Unidos, você precisa que alguém seja seu consignor. Isso significa que alguém que tem green card ou alguém que é americano, considerado cidadão americano, tem que assinar junto com você, como se fosse um fiador, igual a gente tem um fiador do seu empréstimo estudantil. E não é fácil encontrar uma pessoa assim, porque tem que ser alguém que confie muito em você, né? Você tem alguém da sua família, algum professor, alguma coisa assim. Então, eu tive um professor que assinou para mim e foi meu consignor por um período. Eu ganhei a bolsa de estudos, que me ajudou muito, porque foi no valor alto, então também me ajudou a cobrir uma parte.
E, como eu falei, teve um momento que eu tive que parar. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. Fora que o dólar varia, né? Você começa a residência com o dólar 2,50 e o dólar vai a 6 no meio da residência, sabe? Então, tem que estar com o coração forte também, preparado para as emoções que vão acontecer no caminho. Mas foi assim que eu fiz. Eu tive dinheiro próprio, meus pais me ajudaram também. Meus pais, nas épocas que ficaram críticas, me ajudaram e me mandaram dinheiro para me ajudar a me manter, enquanto eu arrumava soluções para o tuition. Teve uma empresa também, essa é uma dica muito boa, que se chama M-Power, que é a única que eu conheço que faz empréstimo na área de odontologia sem consignor. Eles baseiam no seu currículo, no seu, não é nem no currículo tanto, é no potencial de carreira. Então, porque foi assim, né? Contando mais ou menos rapidinho como aconteceu, eu comecei e aí eu tive que parar. Eu fui com o dinheiro que eu consegui no começo, daí eu tive que parar. Quando eu parei, eu voltei para o Brasil para trabalhar e eu olhei e falei, cara, não vai dar. Com o dinheiro que eu tô ganhando aqui no Brasil, eu vou conseguir o dinheiro para me manter, mas eu não vou conseguir o dinheiro para o tuition, que é muito alto. O tuition aqui em Michigan é 16, 17 mil dólares, 3 vezes por ano. Então dá quase 50 mil dólares, dá 40 e pouco, quase 50 mil dólares por ano e são 3 anos de residência. Então 150 mil dólares só de tuition. Fora o que tem que pagar para viver, né? Para comer e tal, e outras taxas que aparecem, material e tal. Não é tanto de material, mas tem que comprar câmera, computador, lupa, umas coisas assim. Então, quando eu parei, eu falei, cara, esse dinheiro não vai dar. E aí, bem no ano que eu parei, eu ganhei o Hackathon no Brasil, que é um prêmio de pesquisa. Da ADR, é isso? Da ADR, Aí eu ganhei no Brasil e fui competir em Londres na competição mundial. E aí, quando eu fui para Londres, eu fui com a cabeça focada. Eu falei, cara, eu vou falar com todo mundo daquele lugar até eu encontrar uma solução para o dinheiro do meu tuition. E aí, falando com as pessoas, eu estava apresentando meu pôster e aí um professor veio falar comigo do Brasil e falou, nossa, que legal o seu trabalho e tal. Eu falei, ai, posso falar de outra coisa? Eu não quero falar disso. E daí eu contei o que estava acontecendo. E aí ele me falou assim, eu tenho uma amiga que passou a mesma situação, ela vai te ajudar, que é a Martina, que está em Connecticut. Daí ela, que faz pério também. Aí eu falei com ela, estava em Londres, liguei para ela do Brasil e falei, me ajuda, o que eu faço? E aí ela me mandou a lista de instituições que talvez pudessem me ajudar. E em Londres eu comecei a ligar uma por uma. E aí que eu fui parar na M-Power, aí que eu descobri que existia a M-Power e que tinha essa possibilidade. Porque quando eu tinha tentado antes, eles estavam fechados, porque de tempo em tempo eles fecham e não abrem mais o empréstimo. Então não é uma coisa também que você pode contar assim 100% que eles vão dar o dinheiro e eles têm um limite. Mas é algo que ajuda, me ajudou muito, porque daí foi com esse dinheiro que eu falei, tá, agora a conta fecha. Agora eu consigo voltar a pagar o tuition. Mas foi assim... foram várias soluções picadas aqui e ali. Toda vez que chega perto de pagar de novo, começa a dor de cabeça de novo. Sim, com certeza. Eu falo da M-Power, inclusive, no curso, mas tem uma taxa de juros que é bem mais alta, né? E tem o limite de quanto que eles emprestam. Não é assim, pega quanto tu quiser fazer faculdade. Não é assim. Então, uma coisa que eu falo, pessoal, quem não assistiu ainda a minha aula gratuita do Método Reduza no YouTube, vai lá e assiste, porque isso que a doutora Natália está falando diz respeito ao planejamento financeiro, que é extremamente importante, que é uma barreira muito alta. Uma barreira muito alta para muita gente não vem, porque não consegue pagar as contas e não sabe como é que vai fazer o negócio. Então, é importante que você tenha um planejamento financeiro. E a Universidade Mística, 50 mil por ano, é relativamente baixo. Não é tão caro assim. É uma faculdade que é considerada... Não é mais barato, mas está longe de ser a mais cara. Tem faculdade que custa 100, 110 mil anos, 120 mil anos. Então, Michigan, morando em Ann Arbor... Eu cheguei a cogitar mudar de faculdade, de repente, para outra que o tuition fosse mais barato para eu conseguir terminar, e não valia a pena. Eu olhei e falei, nossa, não vale a pena. Tipo, eu estou em Michigan, que é uma faculdade muito top, e o valor não é tão alto comparado com as outras faculdades. É um valor baixo. Então, vou continuar aqui com várias perguntas aqui, a gente já respondeu. Quanto está gastando durante o processo? O pessoal já tem uma noção aí, 50 mil aproximadamente, mais do custo de vida. Eu diria que em Ann Arbor, o quê? 20 mil dólares por ano vive? 15, então, 15, depende de como você quer viver, né? Se tiver roommate, estilo estudante, se tiver um roommate, 15, 20 mil dólares vive, não vive? Dá. Comendo, jantando em casa, sem sair para jantar. Tem alguns pontos aí que eu acho importante de falar até. Da M-Power, você tem que começar
nos meus imediato. gastos mensais, eu ainda considero que eu tenho que pagar você paga só os juros, mas é um valor considerável, porque se você ainda não está trabalhando, você tem que pagar em dólar. Então, isso é um motivo. E quando eles veem o quanto eles te emprestam, eles têm um valor limite, e dependendo do quanto de empréstimo você já pegou antes, eles não liberam o valor inteiro que eles poderiam. Eles vão, acho que até 50 mil dólares que eles fazem, mas se você tem empréstimos de antes, eles reduzem, eles não deixam você pegar o valor inteiro. Então, é importante considerar essas coisas também. É um empréstimo que você tem que pegar mais no começo, porque se você pega depois, que você já pegou vários empréstimos, eles talvez não liberem. Muito provavelmente eles não vão liberar. Sim. E eles também não dão empréstimo para programa de 3 anos, eles não dão no primeiro ano. Eles só dão se falta 2 anos para você se formar. Então, é bom considerar todos esses detalhes. Porque mostra que você já tem comprometimento com o negócio e a chance de você pagar é maior. Os caras não são bobos. É maior. Americano, galera, eles não são bobos, eles entendem de dinheiro. Eles entendem do business, né? E para manter o dia a dia, né, os valores, depende muito. Eu vou dar um exemplo meu, assim, né? Dos lugares. Eu já morei em um monte de lugar aqui, tudo que é canto de Ann Arbor, já morei e sei os valores. Se você vai morar perto da faculdade, downtown, você vai pagar uns $1.000 por mês. Mesmo dividindo, não vai ser muito menos do que isso. Aí, se você vai um pouco mais longe, aí vai ser uns $700. Se você divide, tipo, eu moro a 20 minutos, 15, 20 minutos andando da faculdade. Eu divido com a roommate e eu pago $600 por mês. Então, depende. Antes, quando estava bem mais apertado, né, nas épocas que estava mais difícil, eu fui morar numa casa de uma senhora que alugava uns quartos. E foi lá que eu fiquei a maior parte da residência, que era $300 por mês. Mas era muito ruim o lugar. Nossa. O financeiro era bom. Eu morei lá e, nossa, e daí quando começou a pandemia que eu tive que mudar, porque pararam de passar os ônibus, era longe, o lugar não era agradável de morar, mas eu fiquei 2 anos morando lá, quase, 1 ano e meio. Porque era o valor que eu falei, cara, eu não vou pagar mais do que isso, porque eu não tenho condição de pagar mais do que isso. E aí, quando começou a pandemia, parou de vir ônibus, eu tinha que andar 1 hora para a faculdade. E eu tinha que voltar andando 1 hora, todos os dias. E fazendo residência é muito pesado isso. Eu não sei se as pessoas têm noção do que é fazer residência, mas assim, a residência sozinha. No frio de Boston, não, desculpa. No frio de Michigan, sim, porque durante o inverno andei também. Eu falei Boston porque eu vi a Thaisa comentando ali, a Thaisa está em Boston, um abraço, Thaisa. O frio de Michigan, que é muito frio. É muito frio e andar 2 horas por dia enquanto você está fazendo a residência é muito cansativo. E eu fiz isso por uns 3 meses, durante a pandemia. Porque a gente voltou a trabalhar durante a pandemia. Daí não tinha ônibus, não tinha nada, tinha que andar. O pessoal que acha que tudo é fácil. Por isso que eu falei, vou falar a realidade, que ó, não é fácil não. Eu faço muito perrengue, eu posto foto bonitinha no Facebook, mas olha no dia a dia. Trabalho. Nós estamos com... Não, tem muito perrengue. Eu conheço bastante também. A gente tá com mais 6 minutinhos, eu vou ver algumas perguntas rapidinho aqui, mas eu tô vendo que a gente respondeu muita. Melhor forma de ingressar nos Estados Unidos, doutora, nós já comentamos a respeito do que a gente acha das melhores formas. O que é aqui? Vamos ver... Inglês, já falamos do inglês. Eu lembro de uma pergunta que você me mandou, que o pessoal perguntou como são as escolas aqui. Boa pergunta. Como são as escolas aqui? Como são as escolas de Ann Arbor e a família? Ótimo. Todo mundo que eu conheço que veio com a família são os que mais não querem ir embora, são os que mais querem ficar, porque as escolas públicas são muito boas. As escolas particulares também são, mas assim, as escolas públicas são muito boas. Então, tem gente que vem para passar 1 ano, fazer doutorado, sanduíche, traz a família junto, e a família se apaixona, a família quer ficar aqui, as crianças querem ficar aqui, se é o homem, a esposa quer ficar aqui, se é a esposa, o marido quer ficar, porque a vida é muito boa, a qualidade de vida é muito, muito boa, as escolas têm um nível muito alto. É uma experiência super legal para quem vai ficar 1 ano e a maioria das pessoas acaba tentando achar um jeito de ficar mais tempo, principalmente quem vem com família. Claro. Porque eu acho que para quem... E isso é uma coisa que eu penso pro futuro. Eu falo, cara, eu passei um perrengue, mas pelo menos no dia que eu tiver minha família, eu acho que vai ser muito bom. Até quando eu tomei a vacina, foi uma coisa que também veio na minha mente. Eu falei, cara, que privilégio, sabe? Ser uma das primeiras, assim, no começo. Então, a qualidade de vida, a estrutura médica, hospitalar... a estabilidade financeira, a segurança. Eu lembro quando eu mudei para cá, como mudou o meu nível de estresse, assim, como reduziu com a segurança da cidade, sabe? Eu fico fazendo experimento na faculdade até 2 da manhã, porque eu sou noturna, né? Então eu fico até tarde lá, 2, 3, eu volto andando sozinha para casa com o meu MacBook, com o iPhone, com dinheiro, sem medo nenhum.
Tipo, eu ando 20 minutos da faculdade até aqui com zero medo, porque é muito seguro. Então, essas coisas mudam muito. Então, vir com a família é, tipo, uma experiência super legal. Eu não conheço quem veio com a família e falou, ah, não gostaram, não se adaptaram, não foi bom. E o pessoal fica preocupado às vezes, como é que eu vou pagar a escola, galera? A escola é de graça. É de graça. A escola é E gratuita, é uma escola tá? muito boa. Aqui em Ann Arbor, até já preparada para receber alunos internacionais. As crianças de outros países, porque vem muito, né? Então... A escola é gratuita, galera. Galera, eu vou fazer um anúncio, no finalzinho da live, vai ter um anúncio só para vocês saberem, para não ir todo mundo embora rápido, vai ter um anúncio importante que vocês querem saber. A gente tem mais 3, 4 minutos aqui, doutora. Eu queria mais 1 hora. Tá vou tentar responder. Eu sou muito falante, né? Tá muito bom o negócio. Vou tentar responder direto ao ponto. Alguém falou aqui, uma dica de ouro, e alguém mandou uma pergunta também na caixinha. Uma dica de ouro. 2 pessoas pediram uma dica de ouro. A doutora Natália vai dar uma dica de ouro e eu vou dar uma dica de ouro e a gente vai finalizar essa live aqui, senão a gente fala com facilidade mais 1 hora. Senão a gente fica aqui tá falando. Muito bom o negócio. Eu lembro dessa pergunta de uma dica de ouro, eu fiquei pensando, não sei assim, uma dica. Eu acho que uma dica principal que eu tenho pra dar é ser muito perseverante, não desistir nos primeiros desafios que aparecerem, porque vale a pena, só que é difícil. E vai tomar umas na cabeça mesmo. Não conheço ninguém que fala, foi super tranquilo o meu tempo aqui, foi de boa. Não é. Venha preparado emocionalmente para tudo que vai acontecer. Não é tão tranquilo. Tem o planejamento, né, financeiro e tal, e tem o planejamento psicológico também de assim, ser flexível, ser resiliente e ser muito persistente. Acho que essa é a minha maior dica. E a outra é tentar entender, assim, as coisas que eu preciso falar é tentar entender o processo como um todo. Dependendo do que você quer fazer a longo prazo, tem coisas que você pode fazer do início, tipo, se você vai fazer aplicação para visto, se você vai fazer aplicação para ser professor no futuro, ou se você vai fazer residência, vai ter que prestar o board. Tem coisas que a gente pode fazer lá atrás. Como eu falei, tem coisas que me ajudaram da época da graduação, que ajudaram no meu currículo para entrar. Então, acho que quanto mais você consegue entender qual é o seu objetivo final, melhor fica. Porque, para mim, foi muito pela carreira, sabe? Eu queria crescer na minha carreira, não foi tanto por morar nos Estados Unidos. E isso faz muita diferença. Se é pela carreira, vale muito mais a pena você fazer residência. Mas se é por morar nos Estados Unidos, vale muito mais a pena, na minha opinião, fazer o International Program e poder trabalhar em todos os lugares. Então, ter em mente qual é o seu objetivo final e quais são as suas motivações é importante para não ficar frustrado. E fazer a escolha certa, né? E para isso tem que entender do processo também. Por isso que eu acho que o curso que você está dando, as aulas que você dá, são super válidos para as pessoas entenderem o processo, o que elas podem fazer, onde elas vão chegar e não se sentirem frustradas depois, né? Se claro, tomarem as decisões certas para não ter a frustração. Com certeza, doutora. Muito obrigado pela sua dica de ouro. Dá uma segurada aqui para agradecer muita gente que já está no curso Revalida aparecendo, dando uma força. A doutora Diana, o doutor Cristiano, Eduarda, mais uma galera que já mandou mensagem, muito obrigado. A dica da doutora Natália é melhor que a minha, já vou dizer para vocês. Essa dica que ela falou realmente é a dica de ouro principal. Eu vou dar uma dica especialmente para quem é mais jovem, está na área de odontologia, de repente na faculdade, ou recém-formado, querendo pegar um mestrado, doutorado, e quer abrir o maior leque possível de possibilidades. Não que seja essencial o que eu vou falar, mas para abrir a maior chance possível e abrir o maior número de possibilidades. Tente se grudar, apareceu o tempo, eu tenho 1 minuto para falar aqui. Tente se grudar com algum colega, algum professor, algum orientador que já tenha tido um pé nos Estados Unidos. Porque os contatos, o network é extremamente importante. Eu conheço muita gente, a doutora Thaisa, que está aí mandando mensagem, ela conseguiu, ela foi atrás sozinha, ela conseguiu, é possível sim. Mas quando você tem alguém que vai falar, olha, eu confio nessa pessoa, isso ajuda muito. Tá? Nossa, concordo plenamente. Eu senti muita falta de ter uma pessoa para me guiar um pouco mais, sabe? Alguém que entendesse o processo todo desde o início e me guiasse. Eu vi outras pessoas que tiveram. O Dr. Mendonça é um que ajuda muito os orientados dele, sim, que entende muito do processo e ajuda. Então, eu acho que a sua dica é muito válida. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada Foi uma honra pelo convite. ter você aqui numa universidade. Muito obrigada a todo mundo que participou. Minha mãe ali acabou de me dar um beijo, todos meus amigos, a Mari. E eu até esqueci de comentar isso. Mas, galera, a Ann Arbor, University of Michigan, odontologia, é um dos cursos de odontologia mais respeitados do mundo. E as pós-graduações que eles têm lá, eu conheço a ortodontia muito bem, a periodontia também.
e provavelmente outras também são pontas, são de ponta no mundo. No mundo, não é fácil. Tá bom? Então, parabéns, doutora. Eu estou com 35 segundos aqui. Eu vou dar o último aviso para a galera que ficou aqui até o final, mais de 100 pessoas. Eu tenho data para o próximo curso Revalida USA. Anota aí, dia 6 de maio, vai começar o processo. 6 de maio. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Vocês fiquem à vontade, pessoal. Vou deixar gravado ali para vocês pelo menos um tempo. Vou tentar colocar no YouTube também para todo mundo. E eu estou à disposição. Qualquer pergunta que o pessoal tenha, é só entrar em contato. Valeu? Obrigado, doutora. Um beijão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.